Domingo, dia 10 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Vamos que vamos aos noticiários. Muito bem. Eu primeiro quero começar dizendo que a minha intenção aqui nesse canal é falar de política, mas de uma forma consciente com o que acontece ao redor do mundo. Pois de nada adianta nós ficarmos debatendo as manchetes de jornais ou fuxicos do dia a dia em redes sociais, como ficamos aí nesses 2 últimos meses por conta dos pleitos municipais. Isto, de fato, não nos leva ao conhecimento algum sobre política, pois é ela que altera os rumos de nossas vidas, direta ou indiretamente. Por isso, o assunto do momento, e que deverá ser ainda durante algum tempo, exceto quando estoura algum fuxico político, é, evidentemente, o pleito americano, a eleição de Donald Trump para comandar os Estados Unidos da América a partir de janeiro de 2025. Primeiramente, vamos falar do alinhamento político, né, que pode favorecer demais a nossa direita brasileira, porque é um alinhamento que existe entre o nosso ex-presidente, o mito, e o agora eleito Donald Trump. E essa tendência mostra que a diplomacia americana vai agir de forma mais enérgica contra o Brasil, no aspecto de identificar as diversas arbitrariedades cometidas contra os direitos civis em nosso território, né? Mas principalmente em ações do Supremo, que envolveu órgãos de segurança dentro dos Estados Unidos. Vamos lembrar que alguém dentro da imigração americana produziu um documento fictício mostrando a entrada do ex-assessor de Jair Bolsonaro em território americano, quando bem sabemos que ele não deixou o Brasil, ele estava em território brasileiro naquele momento. Se comprovado, claro que vai ser, isto significa um crime federal dentro dos Estados Unidos. E eu posso garantir aos senhores que crime federal nos Estados Unidos não passa batido. Isto é certeiro. Então, o que vai acontecer? Esse responsável que for identificado terá que explicar a mando de quem ele cometeu esse ato. Quem fez com que ele criasse um documento falso para justificar, então, a prisão de Felipe Martins aqui no Brasil? Certamente já tem muita gente aí perdendo o sono com toda certeza, né? Certamente também a vitória de Donald Trump vai fortalecer a nosso direito, como eu falei, sobretudo pelo aspecto de que nos 2 anos em que os 2 governantes trabalharam juntos, em 2019 e 2020, Brasil e Estados Unidos se entenderam muito bem, com políticas muito boas nos 2 países, parcerias, contatos, conversas, né? E claro que essas experiências foram muito boas. E é nítido e notório que Donald Trump gosta da pessoa Jair Messias Bolsonaro e tem amizade muito próxima com Eduardo Bolsonaro. Nós sabemos disto. Claro que sobre o futuro não podemos ter uma certeza absoluta. Afinal de contas, nós aqui no Brasil ainda temos 1 ano e meio com esse governo atual. E muitas coisas podem acontecer. Inclusive, dependendo de como se dará a reação americana diante do mundo. Muito bem. Antes de qualquer coisa, sabemos que Donald Trump terá desafios enormes, principalmente na economia, já que, entre outras coisas, houve aí uma grande perda de poder aquisitivo na população americana. E os Estados Unidos tiveram, sim, uma relativa perda de competitividade, principalmente com relação à China. Mas temos que encarar também que a volta de Trump ao governo será, dessa vez, muito mais robusta pela forma como aconteceu. Não só pela sua vitória nas urnas, no número de delegados que ele conquistou, e também
pelo controle absoluto que terá no Congresso americano, porque a Câmara dos Deputados também terá a maioria americana pelo andar da carruagem. Agora ficamos aí na expectativa de que ele vai colocar nos ministérios pessoas ligadas fielmente a ele, né? Mas vamos prestar muito mais atenção em quem ele vai escolher para ser seu secretário de Estado e como ele vai preparar seu herdeiro político, já que ele não poderá concorrer a uma reeleição, né? Em 2030, no caso, pois a legislação americana não autoriza mais que 2 mandatos por presidente nos Estados Unidos. Levando-se em conta de que a política e economia andam de braços cruzados, não há como separar uma coisa da outra, ajustar a economia vai ser o ponto principal para mudar o rumo dos Estados Unidos. E isso vai interferir diretamente na economia mundial, já que tanto a China como a Europa vivem momentos muito ruins economicamente falando. Por isso, será muito mais lógico, num curto espaço de tempo, as economias procurarem se ajustar diante das mudanças que ocorrerão na política americana. Inclusive e principalmente o Brasil, que ainda é emergente. O difícil é imaginar como isso vai acontecer aqui, já que estamos sob a tutela de um governo gastão e irresponsável na condução econômica. Existem 3 pontos importantes que estão dando uma repercussão muito grande no Brasil e no mundo. Primeiro, tem relação com as tarifas que serão impostas pelo governo Trump, que podem chegar até a 60% para alguns produtos da China e entre 10% e 20% para produtos de outros países, inclusive Brasil. Com isso, o mercado americano vai se fechar muito. E Donald Trump quer mesmo fechar o país, pois acha que isso vai favorecer a indústria local. E claro que vai. Ele vai favorecer os produtos internos, vai favorecer a fabricação de produtos dentro dos Estados Unidos. Isso vai gerar o quê? Desenvolvimento das indústrias, das empresas e aumento de trabalho. Isso vai provocar, obviamente, um impacto em todos os países. E no nosso caso aqui no Brasil, especificamente porque o Banco Central terá que aumentar a nossa taxa de juros para tornar o país mais atrativo para os investidores. Por conta disto, todos consideram que o mandatário brasileiro cometeu um grave erro, muito ruim, ao enfatizar que estava torcendo pela vitória de Kamala Harris, porque isso por si só já demarcou o caminho, o rumo que o Brasil pretendia seguir. Mas com a vitória de Trump, o Brasil obrigatoriamente terá que fazer sua lição de casa, definindo como será seu pacote fiscal para tentar consertar, provocar a contenção dos gastos, já que a situação está de mal a pior. O governo tem que parar de gastar como se não houvesse amanhã. Tem que ser um pacote robusto, tem que ser um pacote que atenda realmente aos interesses do Brasil. Além disso, o governo brasileiro precisa ser mais pragmático nas suas relações com os outros países e menos ideológico. Ou seja, esse pragmatismo significa fazer funcionar os planos traçados daqui para frente e não começar um projeto e parar, começar um plano e parar. Nós temos, por exemplo, 3 parceiros principais do governo brasileiro em termos de exportações e importações. Primeiro a China, depois os Estados Unidos e a União Europeia. O foco número 1 de Donald Trump vai ser um embate comercial, vamos dizer assim, com a China. E isso vai impactar sobremaneira o Brasil, porque o Brasil é o principal exportador para a China. O Brasil então terá que abandonar um pouco as políticas ideológicas para que, junto ao dever de casa que terá que fazer, né, em cortar gastos, por exemplo, poder ganhar mais mercado, inclusive com os Estados Unidos. Ele vai ter que mudar o rumo de sua política, deixar de pensar ideologicamente para favorecer comercialmente a China. Se a China não conseguir escoar sua produção devido a um aumento das tarifas impostas pelos americanos, ela vai sofrer um forte abalo econômico.
e pode automaticamente diminuir suas importações, inclusive do Brasil, que é seu principal parceiro comercial. Já que, pelo que consta, os chineses andam com seus galpões entulhados de grãos. Por outro lado, para se livrar de sua produção, os chineses também poderão baratear demais seus produtos, baixando os preços para se tornarem mais competitivos e oferecerem seus produtos mundo afora, o que pode prejudicar as indústrias internas, no caso, a indústria brasileira, que não teria como competir. Tudo isso, meus amigos, impacta na venda dos nossos produtos e na nossa arrecadação. Por esse motivo, o governo brasileiro terá que ser muito ágil, abrindo mãos de suas políticas ideológicas e focando no aspecto comercial, para nos fortalecer, para fortalecer o mercado brasileiro, o mercado consumidor, para não entrarmos num declínio econômico sem precedentes. Agora, com relação ao alinhamento que existe entre o nosso presidente e o presidente eleito nos Estados Unidos, a tendência, então, é que essa diplomacia americana comece mesmo a apertar o caldo. E o Brasil vai ter que afrouxar o cinto, baixar um pouquinho o nariz, começar a tocar pianinho, né? E tratar Donald Trump como realmente o grande nome a ser combatido. Agora, como o governo brasileiro pode competir com o homem mais poderoso do mundo, que vai comandar o país mais poderoso do mundo economicamente e militarmente? Para fazer isto, só mesmo dobrando os joelhos e tocando pianinho. Meus amigos, por hora é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, claro, né? Se gostarem, eu sei que vocês vão deixar aí os likes, se inscreverem no canal, vão pedir para seus amigos me seguirem aqui no Terra Brasilis News, e quem puder, eu sei que vai poder colaborar com o canal para que a gente consiga sair desse marasmo de 190 mil que o YouTube insiste em me amarrar, ok? Desejo a todos vocês um excelente fim de domingo, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau.